Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula de matemática. Vamos chegando, peguem seus materiais, vamos nos sentando para iniciar a nossa semana. Eu sou a professora Viviane, você é a professora de vocês, hoje aqui pelo Centro de Mídias. E na companhia do professor Tony, né? Eu ia falar Antônio. Antônio, tá bom, é o Tony, eu sou o Tony, moderador hoje. Chama de Tony, chama de Antônio, eu vou ficar bravo, hein? Antônio José, né? Antônio, não! Gente, eu já quero mandar um bom dia aqui para os alunos da Escola Estadual Nidizaim Cardoso, de Mariporã, está sempre presente conosco aqui, né? Ótimo. Também o professor Gabriel, da Escola Estadual Niomar Americiana, né? De Americiana, São Paulo. Acho que é Americiana, tá escrito isso aqui pelo menos, né? E também a Escola Guiomar Camolese de Souza aí. Sejam todos muito bem-vindos aí. Já mandar um abraço pro Helder aí que tá traduzindo para nós. Bom dia, Helder. Seja bem-vindo a essa aula de matemática também. E tô colando aqui no chat, ó, a nossa habilidade. Já colei, já subi pra galera conferir pra gente também. Muito bem. Beleza? Então vamos começar. Essa aula foi preparada pela professora Inês, ela ensina aqui no ensino médio, aqui no Centro de Mídias. E vou apresentar para vocês. Nós estamos tratando sobre as grandezas diretamente proporcionais hoje. Na verdade, essa sequência é sobre proporcionalidades, razão e proporção, né? E eu quero começar com vocês lembrando o que é uma razão. Então, uma razão, não sei se vocês lembram que o professor Osmar falou na aula passada, é uma divisão entre duas grandezas, né? E grandeza é aquilo que a gente consegue medir, que a gente consegue associar um número. Então, dadas duas coisas que você consegue dar um número, quando você divide uma pela outra, você tem uma razão. Ela tem muita utilidade, a razão. Ela serve principalmente, né, para você comparar quantas vezes uma coisa é maior que a outra, né? Se eu quiser saber, assim, quantas vezes, por exemplo, a altura do Tony é maior que a minha, eu vou dividir a altura do Tony pela minha, né? E aí a gente vai ter uma razão aí, vamos né? ter uma razão, tá? Então, sempre que você faz uma divisão, uma comparação entre duas coisas que você dá número, e esses números você pode medir, calcular, né? Contar, seja lá o que for, você tem uma razão. E hoje eu vou definir com vocês uma coisa chamada proporção. Quando você tem duas razões, veja, ó, duas grandezas, uma pela outra, você tem uma razão. Agora, quando você iguala duas razões ou duas frações, você tem uma proporção. Então, toda vez que você pegar uma razão e igualar a outra, se você conseguir isso, você tem uma proporção. Tá certo? E o que é legal nisso é que, assim, as razões, as frações, elas têm várias roupinhas, né? Como a gente já falou aqui. Então, por exemplo, dizer 1 sobre 2 é a mesma coisa que dizer 3 sobre 6, né? 4 sobre 8, todas elas representam metade. Então, quando você consegue fazer uma comparação de forma equivalente, você tem, então, uma proporção. Certo, Perfeito. Tony? Muito bom, muito bom. Muito bem. Então, por isso que a gente trabalha isso como razão. Eu fiz uma colinha aqui para vocês, olha aqui na telinha, eu escrevi aqui com uma letra super bonitinha, Ai, que só que lindo. não, né? Ah, eu gostei demais. Se vocês quiserem dar um print ou então circular em algum lugar aí do Aprender Sempre de vocês, vai aparecer isso, tá? Então, a razão para vocês não esquecerem é a divisão ou uma fração entre duas grandezas e a proporção é a igualdade entre duas razões. Por exemplo, ó, quando você escreve assim, ó, 2/3, eu fiz isso aqui agora, né, com o Tony, igual, por exemplo, 10/15, veja que a gente tem uma equivalência, né? Se a gente simplificar em cima e embaixo por 5, essa daqui, você vai ter 2/3 também. Bom, pode falar, Tony. Eu ia falar, é legal o que você falou, né? Porque quando a gente tem uma proporção, a gente pode já crer que nos dois termos dessa igualdade aí vão ter frações que são equivalentes, né? Exato. Bacana, eu não tinha pensado nisso. Agora que você falou, me deu um... Isso acontece, por que é bom saber isso? Ó, gente, porque quando a gente relaciona duas grandezas, e você percebe, por exemplo, nos exercícios que a gente fez de receita, tem muitas coisas assim, né? Então, se você precisa fazer uma receita, né? 1 copo de leite para 2 copos de trigo, né? De farinha de trigo. Sim. Então, se você quiser fazer o dobro, você dobra tudo. Dobra a quantidade de leite, dobra a quantidade de trigo. Isso aí. Se a gente pensasse que essa primeira razão, olha aqui, ó, serviria, sei lá, copos de leite em cima, né? E copos de trigo embaixo, quer dizer que se eu quiser fazer 5 vezes mais receita, né? Sim. Você multiplicaria em cima e embaixo por 5. Então, você está fazendo uma variação. Então, você está tendo aí também uma equivalência
entre razões. Show de bola. Tá? Então, toda vez que você percebe que a sua razão, ó, inicial sofreu uma variação em cima e embaixo igualmente, que nem essa aqui, ó, eu multipliquei a primeira grandeza por 5 e a segunda por 5, então você tem uma razão proporcional aí. A gente chama de direta, tá certo? Então, veja, dado uma razão, deixa eu apagar isso daqui, ó. Dado uma razão, se você conseguir outra que sofre mesma variação em cima e embaixo, né? Você vai ter aí uma proporção. Certo, Tony? Legal. Eu gosto de usar bastante isso aí quando fala, por exemplo, de semelhança de figuras planas, por exemplo. A gente usa muito, né? Essa ideia, né? Sim, as figuras são semelhantes quando os seus lados, né? Vamos pensar no triângulo, que é a nossa menor figura, sim, né? sim. Nosso menor polígono. Quando todos os ladinhos aumentam, é multiplicado por um número, né? Todos eles, então a gente tem uma figura semelhante. Um triângulo semelhante, se você multiplicar por um número inteiro, ele é maior, né? Isso. Várias vezes maior, 2 vezes, 3 vezes maior. Então você vai conseguir também duas razões equivalentes aí. Show de bola. Certo? Então, olha lá, vamos pensar aqui, né? Essa coisa aqui é novidade para vocês, ó. Propriedade fundamental. Falta acrescentar aí propriedade fundamental da proporção, tá certo? Então, o que é a propriedade fundamental da proporção? Aqui a gente tem uma análise algébrica, mas eu vou escrever numérica aqui do lado para vocês, ó. Sim. Então, usando o exemplo que a gente deu ali mais cedo, ó, 2/3 eu coloquei é equivalente, né, a 10/15, ou seja, você multiplicou em cima por 5 e embaixo por 5. Então, o que é a propriedade fundamental? Para você, se você de cara não perceber que o 2 foi multiplicado por 5 e o 3 por 5, você pode testar de outra maneira. E qual é? Multiplicando, a gente fala em cruz, né, em x, sei lá. Sim. Então, a propriedade fundamental fala o seguinte, ó, se você multiplicar cruzado, ó, 2 vezes 15, tem que ser igual a 3 vezes 10. Então, 2 vezes 15 costumava dar 30 e 3 vezes 10 também dá 30. Costumava, né? Costumava, mas acho que está ainda, né? Então, a propriedade fundamental é isso. Quando você multiplicar cruzado, multiplicar em x, né? A gente tem aí uma igualdade. A gente tem um nome especial. Fala o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Legal. Eu vou dizer por quê, ó. Se a gente escrever 2/3 dividido desta maneira, ó, 2 dividido por 3 igual a 10 dividido por 5, escrito por 15, né? Escrito dessa maneira, sem ser na forma de fração, o que a gente fala? Ó, o produto dos meios, ó, quem é os meios? Quem está aqui no meio, né? 3 vezes 10 tem que ser igual ao produto dos extremos, de quem está lá nas bordas, né? Sim. 2 vezes 15. Portanto, esta é a nossa propriedade fundamental. Show Eu de vou bola. apagar aqui e pedir para vocês tirarem um retratinho aí, ó, dessa propriedade. Ela fala o seguinte, ó, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou basta multiplicar em cruz, né? Ela escreveu aqui. X aí, né? Que é o mais usado, né, Vivi? Porque normalmente quando a gente apresenta a proporcionalidade, a razão, essa ideia da proporção, a gente normalmente sempre vai apresentar isso na forma de fração. Então multiplicar em X é mais fácil mesmo, É mais né? fácil do que escrever daquela forma mais tradicional, de 2 dividido por 3, na forma de Show. pontinhos. É isso aí. Certo? Então vamos continuar, Tony. Bora. Bom, aí eu vou fazer um exemplo para vocês, ó. Quando que a gente usa essas coisas, tá bom? Por que é legal saber isso? A proporcionalidade, ela é muito intuitiva. Às vezes a gente já descobre de cara o que está acontecendo. Se por acaso você não perceber por quanto está sendo multiplicado o número, você faz a regra de 3 ou essa propriedade fundamental aí, tá bom? Show. Mas não é obrigatório, tá? Então vamos ver, ó. Tem esse exemplo. Uma torneira goteja 7 vezes a cada 30 segundos. Quanto ela deve gotejar em 90 segundos? Defina as grandezas e monte a proporção. Então, nesses problemas que você percebe duas grandezas, veja, nós temos aqui goteiras, né? Vou chamar assim, gotas, né? A cada 30 segundos, gotas e tempo, né? Pode ser assim, né? Ou gotas e tempos, tá bom? Ou gotas e segundos. Vezes e segundos também, né? Muito Pode bem. ser. Então, veja que você tem duas grandezas em um momento. Depois você percebe que essas grandezas, uma delas pelo menos, sofre uma variação. Olha o que o problema diz, ó.
quanto ela deve gotejar em 90 segundos. Então, houve uma variação em uma das grandezas. Sim. E aí você quer saber quanto que uma delas variou também. Legal. Então, quando você tem essa percepção, Tony, você tem aí a construção de duas razões. Vamos tentar escrever, ó. Eu gosto de fazer primeiro uma tabelinha, ó, gotas. Ah, eu também, viu? E eu vou colocar aqui segundos, tá bom, Tony? Muito mais Gotas organizado, né, Vivi? E segundos, muito bem. Então, ó, na primeira ideia do problema, tá assim, uma torneira goteja 7 gotinhas, 7 vezes, e demora 30 segundos. Legal. Acontece uma variação, veja, eu quero saber quantas gotas, eu vou chamar aqui de X, quantas gotas, ela vai fazer em 90 segundos. 90 segundos. Top. Muito bem, né? Daqui a gente já tem uma percepção usando a intuição, ó. De 30 para 90 a gente já tem uma ideia, né? Sim. Aumentou quantas vezes, Tony? Pode falar? Pode 3 falar. vezes. 3 vezes. Então o 7 teria que aumentar quantas vezes? 3 vezes também. 3 vezes, porque é proporcionalidade direta, tá certo? Sim. Então você percebe que as suas razões, elas sofrem sempre as mesmas variações. Legal. Tá bom? Então vamos montar a razão. Vamos supor que você não sabe aí de cabeça o que aconteceu. Show. Então o que a gente faz? Ó, monta a razão. 7 gotas, né? Vou pôr assim, ó, razão gotas por 30 segundos. 30 segundos. Então, ó, tem que ser proporcional. Então, a proporcionalidade é quando você iguala as razões, né? Tem que ser proporcional a tantas gotas que eu não sei quem, é minha pergunta, em 90 segundos. Tá certo? Na verdade, aqui é só S, tá? Mas então, vou terminar de escrever aqui, ó. Segundos e segundos. E aí, ó, veja que a gente tem duas razões aí. Legal. E aí, ó, de 30 para 90 a gente multiplicou por 3, não é Sim. isso? Então, intuitivamente, 7 vezes 3 será o valor do X. Mas Legal. vamos testar pela propriedade fundamental? Vamos. Vamos supor que o Tony não tenha percebido que o 30 para 90 aumentou 3 vezes. Então, quando você não percebe, assim, de cara, quem é, você faz a regra de 3, ou a propriedade fundamental, ou o produto dos meios pelo extremo. Multiplica cruzado. Beleza, Tony? Show. Então, vai ficar assim, ó. 7 vezes... 30 vezes 7, eu vou colocar assim, ó. Peraí. 7 vezes 7 90. vezes 90, muito bem, Tony, Isso. obrigada pela ajuda. Tem que ser igual a 30 vezes X. Show. E aí a gente resolve essa continha. Legal. Beleza? Acho que você já sabe. Primeira coisa, eu vou fazer a conta que eu conheço, ó. 7 vezes 90, eu sei multiplicar. Já faço essa continha. Dá Legal. quanto, Tony? Vai dar deixa eu ver, 63? 630. 630 é igual a 30 vezes x. Eu vou dividir todo mundo por 30 para isolar esse x aqui, tá certo? Então, 630 dividido por 30. E aqui, ó, 30 dividido por 30 é 1x. Legal. E aí eu vou simplificar isso, esse zero com esse, e vou dividir 63 por 3. Legal. Tá certo isso aqui? Dá 21. 21. 21 o quê? Gotas. O x representa as gotas. Certo? Show de bola. Muito bem. Show de gota. Agora vamos fazer um? Vambora, vamos fazer. Vamos pôr um para vocês fazerem agora, tá certo? Então, veja, primeiro a gente monta, descobre quem são as grandezas, faz uma tabelinha, né, para colocar as grandezas bonitinho e perceba as razões e as variações. Se você não conseguir perceber quanto variou de cara, use a propriedade fundamental multiplicando em cruz aí para testar. Show, eu Beleza? gostei. Vamos fazer outra então. Vamos lá, página 59 do volume 4 de vocês, tem esse exercício aqui, ó. Ao comprar 2 chocolates, Pedro pagou R$3. Se Pedro gastasse R$13,50, quantos chocolates ele compraria? Defina quem são as grandezas, né? Faz essa tabelinha, monte a proporção, que são as razões, a igualdade entre as razões, e descubra aí a pergunta que ele está fazendo, né? Quantos chocolates? Acho que 3 minutinhos, Tony? Eu acho que 3 minutinhos. 3 faz muito minutinhos tamanho, e tá a legal. gente volta.
E olha só, o professor Gabriel, ele é da Escola Niomar de Americana, tá, gente? Eu tinha falado o nome errado aí, né? E tem aqui algumas respostas interessantes, Vivi. Olha só, o Kaique Bender, olha que nome diferentão, do 7º ano B, ele também é da Escola Nidizaim Cardoso de Mairiporã. Ele respondeu, 2 chocolates é 3. Então, X chocolates é 13,50. E ele mostrou toda a continha aqui, ó. E ele indicou pra gente aí que dá 9. Só que ele colocou em real, né? Mas tá errado, não é real, né? No caso é em chocolate, Chocolates. né? Deixa eu ver quem mais fez aqui. A Galharine de Maracaí também indicando pra gente a resposta 9. E a Laila da Escola Carmina Mendes Seródio de Guarulhos, resposta 9 também. Parabéns a todos vocês, muito bom, é isso aí. Muito bom. Vamos lá, Tony. Então, vamos fazer aqui uma resolução para vocês. Lógico que tem várias maneiras de resolver, eu estou apresentando para vocês uma proposta, tá certo? Eu gosto de fazer assim, porque organiza mais o meu pensamento. Então, eu vou ler o problema, vou identificar 2 razões. E aí, 2 grandezas. E eu vou ver se essas 2 grandezas sofrem alguma variação. E aí, eu vou montar 2 razões e tentar ver quantas vezes essa variação aconteceu. Tá certo? Show. Então, vamos lá. Ó. Ao comprar 2 chocolates, Pedro pagou R$3. Pronto, achei 2 grandezas. Show. Chocolates e reais. Legal. Pode ser? Normalmente depois do número sempre vem a grandeza. Exatamente, ó. Depois do número, a grandeza. Então, 2 o quê? Chocolates. Pagou quanto, né? R$3. É. Então, eu vou escrever assim, chocolate e reais, né? Vou pôr assim. Então, num primeiro momento, ele comprou 2 chocolates e pagou R$3 aí nos 2, né? Se a gente tivesse uma ideia, poderia já pagar quanto custa cada um, né, Tony? Sim. Daria pra ter essa ideia já. Bom, se Pedro gastasse R$13,50, veja, ele está propondo uma variação para essas grandezas, para uma delas. Sim. Então, lá embaixo dos reais, ó, por isso que eu gosto de pôr a tabelinha, não pode inverter isso, tá? Então, se ele gastasse R$13,50, quantos chocolates ele ia conseguir com esse dinheiro? Show. Certo? Então, pronto, montei aqui as minhas grandezas e eu vou tentar fazer, então, aqui a minha razão. Então, 2 chocolates, R$3. Quantos chocolates eu pagaria em R$13,50? De cara aqui, Tori, eu não consigo ver quanto que variou, não. Tipo, de 3 para 13,50 tá mais complicado. Então, quando você não percebe de cara, usa o truque da propriedade fundamental. Multiplica cruzado, né? Show de bola. Porque a gente já sabe que quanto mais chocolates você comprar, mais você vai pagar. Então, são proporcionalidades diretas. Sim. Essa proporção só serve se for direta, né, Tony? Isso. E dinheiro e produto, né? Sempre vai ser diretamente proporcional. Sim. Isso é sempre. Toda vez que vai relacionando dinheiro com o que ele pode comprar, sempre diretamente. Muito bem. Então, vamos lá, ó, multiplicando cruzado ficou assim, né? 3 vezes x tem que ser igual a 2 vezes R$13,50. 13,50 vezes 2 é o dobro de R$13,50, né? R$27, certo, Tony? Top. Dividir todo mundo por 3, ó, os dois lados vai ficar assim, 27 dividido por 3, 3 dividido por 3 aqui é 1, né? Então, não vou colocar. E aí dá quanto, Tony? 27 dividido por 3 costumava dar quanto? 9? Quando você estudava, dava 9. Significa que ele pode comprar 9 chocolates com R$13,50. Veja, se a sua pergunta está embaixo de chocolate, a sua resposta também vai estar como chocolates aqui, tá bom? Exatamente. Tem que prestar atenção. Que foi o que eu falei aqui pro Kaique Bender, né? Que ele colocou em reais aqui, ele fez a conta toda certinha. E assim, não fica triste não, viu? Porque você fez a conta certinha. Só precisa se atentar na grandeza só, que isso é muito importante, tá bom? Muito bem. Bom, aqui tem uma resolução para vocês, o que a professora deixou, com a professora Inês, né? Chegando aí a 9 chocolatinhos aí, 9 bombons, beleza? Show. Vamos mais, Tony? Bora. Bora mais um. Olha aqui na nossa telinha, tem a atividade 2 aí, que está na página 60 também do Aprender Sempre de Vocês, beleza? Show. Tá assim, ó. Na farmácia, cuide bem, 1 litro de álcool 70% custa R$ 6,65. Então, 1 litro custa R$ 6,63. Show. Nessa farmácia, quanto custam 4 litros de álcool 70%? Defina essas grandezas e monte a proporção para responder aí. Vocês agora estão alinhados, acho que 2 minutos é suficiente, né? Dá, tranquilo. A gente já volta.
Com as respostas aí da Escola Estadual Professor Manuel Tabacoidal, né? Indicando pra gente aí R$ 26,52. Tivemos também a participação da professora Adelita, né? Também indicando a mesma resposta, além das respostas aí da Escola Estadual Antônio Lisboa do Centro e também Unides Zain Cardoso indicando a mesma resposta. Vamos lá, Tony? Bora. Muito bem, parabéns aí para vocês que estão participando com a gente. Eu vou montar então a tabelinha com as duas grandezas, tá certo? São duas grandezas que estão sofrendo variação. Eu identifiquei aqui litros e preço, tá certo? Show. Litros e reais. Então, na farmácia Cuide Bem, o litro, ó, quer dizer, uma unidade de litro de álcool, 70%, custa R$ 6,63. Então, eu vou colocar aqui, ó, os reaisinhos aqui, tá certo? Então, 1 litro, R$ 6,63. Quando eu comprar 4 litros, né, eu vou pagar quanto? Eu vou chamar aqui de Y, tá certo? Show. Bom, eu já poderia ter visto que o litro aumentou 4 vezes, certo? Portanto, o preço vai aumentar 4 vezes também, basta multiplicar. Ou vou usar a regra de 3 aqui, tá certo? Ó, posso fazer direto aqui na nossa tabelinha, ó. Legal. 1 vezes Y é Y e 4 vezes 6,63, como vocês disseram, né? R$ 26,52, Tony? 52 centavos. 52 centavos, né? Na forma de reais aqui. Então, tá aí a nossa aulinha. Hoje a gente vai terminando por aqui. Vou deixar para vocês, o Tony continuará amanhã com essa sequência aí. Ainda continuamos na sequência 1 aí do volume 4 de vocês. Tony... Muito bom, é isso mesmo. E aqui só corrigindo aqui, ó, o Kaique errou a grandeza, né? Ele colocou em real e era em chocolate. Dá uma conferida lá depois aí, a professora Nilza aí, tá certo? E é isso aí, aula boa acaba rápido, né? Tchau, tchau. Tchau, gente. Um beijo e até amanhã.